pode dar uma olhada em alguns para começar. Aí, se tiver muito trivial, aí a gente pega uns exemplos de como faz L'Hopital e essas coisas assim. Porque esse negocinho de usar L'Hopital, nem sempre ele tá pronto para a gente usar. A gente tem que massagear a expressão. E essa massagem é uma coisa que a gente só pega traquejo com o tempo. Então não tem. Eu pelo menos não sei uma receita. Mas vamos ver. Esses de limite no infinito. Então vamos fazer um que tem L'Hopital? Pode ser. Pode ser. Ah, eu tô vendo se algum desses aqui já sai por tal. Ó, por exemplo, que uma vez que a gente já sabe, pode usar para, se tiver num contexto onde faz sentido usar, já pode usar. Não precisa resolver de outro jeito. Ah, eu coloquei aqui, mas vamos ver. Esse aqui, ó, limite de x menos 1 sobre 2 menos x sobre x menos 1 ao quadrado. Professor, Oi. Oi? eu acho que eu fiquei sem áudio. Você está falando alguma coisa? Eu estou falando, você não está me escutando? Oi? Eu escutei. Vitor, você escutou agora? Ixi. Ué. Vamos ver. Ó, aqui, por exemplo, ó, se a gente fosse tentar resolver esse aqui usando L'Hopital, não pode. Oi, João Marcos. Porque aqui, ó, quando x vai para 1, 2 menos x vai para 1. E só aqui vai para 0. Então é uma coisa da forma 1 sobre 0 que não serve. Esse aqui é a mesma coisa. Acho que nenhum desses aqui vai rolar com o L'Hopital. Mas deixa eu abrir o Stuart então na parte de L'Hopital para ver alguma coisa. Eu acho que o Stuart é. Olha só, Renan com PDFs legais. Que eu não lembro como que ele escreve. Porque tem livro que escreve de um jeito diferente. Cadê? Se eu colocar regra de, talvez apareça. Ele escreve certo. Tá, 279. Página 279. Formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. Vamos ver aqui um maroto. Não, eu vou jogar limpo com vocês. Eu vou pegar um exercício para a gente tentar fazer. E aí eu vou sofrer junto com vocês. Vamos pegar esse aqui, ó, 5.64. Que aí eu também não dou spoiler para vocês da lista do que eu passei. E a gente ainda assim pratica alguma coisa nova. Pode ser? Por mim tá tranquilo. Pode. Então, o Bernardo chegou. Oi, Bernardo. Então, use a regra de L'Hopital. Quando for apropriado, se existir um método mais elementar, use-o. Sinceramente, você, Stuart, vai se ferrar. Não, se você pode usar L'Hopital, use L'Hopital, porque é mais fácil. Seu trouxa. Se a regra de L'Hopital não for aplicável, explique o porquê. Então vamos ver. Vamos pela. Lembrando que L'Hopital, a princípio, era para coisas dessa forma, onde o limite em cima e embaixo dá zero, ou em cima e embaixo dá mais ou menos infinito, alguma variação disso. Os sinais podem ser tudo trocado aqui. Aqui pode ser positivo e aqui negativo positivo. Os dois podem ter o mesmo sinal, não importa. Professor? Oi.
Falando em zero e infinito, por que que não tem como provar que zero vezes infinito não é zero? Ah, tudo bem. Primeiro, zero vezes infinito não é uma... É só digamos assim, é só uma abreviação, né? Porque infinito não é um número. Então, isso aqui é uma abreviação quando a gente escreve alguma coisa assim. Se a gente quisesse uma fórmula que dissesse isso aqui abreviaria isso aqui, ó. Ia ser a abreviação para você dizer que limite de uma função vezes outra, quando x tende a alguma desgraça. Eu vou colocar aqui interrogação. É igual a zero sempre que o limite do primeiro é zero e o limite do segundo é infinito. Concorda com isso? Porque isso aqui, o infinito não é um número, então isso aqui é só uma abreviação para esse tipo de coisa, que a gente, é o que a gente ia querer dizer. Ok? Ok. Tá. Agora, por que que isso aqui é falso? Vejamos. A gente vai ter situações onde, por exemplo, zero vezes infinito, naquele sentido, pode ser uma coisa, pode ser diferente de zero. Por exemplo, pega x vezes 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, por exemplo. Essa função aqui, se a gente chamar essa aqui de f de x, ela está indo para zero quando x tende a zero pela direita. Se a gente chama essa aqui de g de x, então essa aqui vai para zero, essa g vai para mais infinito, porque ela está explodindo. É 1 sobre uma coisa que vai ficando bem pequena, então vai dar uma coisa muito grande. Então está indo para mais infinito. Só que isso, quando você faz isso aqui para valores diferentes de zero, né? Porque em zero você não pode calcular, vai ser a mesma coisa que você calcular o limite de x dividido por x quando x tende a zero pela direita. X dividido por x é 1. Então, isso aqui é o limite da função constante. 1 que é 1, tá? Então, a gente conseguiu fazer da 1. Mas a gente também conseguiria fazer dessa mesma forma, por exemplo, se eu colocasse um 2 aqui, eu poderia fazer isso aqui, ia ser 2 vezes isso, 2 vezes 1 ia dar 2. Então, eu conseguiria a gente consegue fazer 0 vezes infinito, a princípio ele poderia ser qualquer número real. E também pode ser infinito. Por exemplo, se você pega x, vamos calcular esse aqui agora. Quando x tende a zero pela... aliás, aqui para dar mais infinito, tanto faz, né? Pronto. Esse aqui, ó, essa primeira função está indo para zero, essa segunda está indo para mais infinito, só que esse limite é 1 sobre x, porque corta esse com isso, fica só 1 sobre x, quando x tende a zero. E aqui o limite, enquanto coisa infinita, nem vai existir, porque pela direita ele vai ser mais infinito, pela esquerda ele vai ser menos infinito. Tá? O Rafael chegou, mas aí é por isso, nesse sentido que quer dizer que é indeterminado. A indeterminação não significa que você não sabe como calcular, mas não há uma regra que funciona em todos os casos que te determina qual vai ser o resultado. Não sei se ficou claro. Entendi, obrigada. Foi sim. Dispõe, eu ganho para isso. Ganho bem. Tá, então,
Aliás, uma pergunta. Gostaram dessa luzinha que fica em torno do cursor? Ajuda a ver, né? Eu acho. Ela agora fica para lá e para cá. Tipo um pointer. Eu gostei. Faltou ser vermelho, mas enfim. Mas tá bom, então é nesse sentido que a gente fala que, por exemplo, zero sobre zero é indeterminado, infinito sobre infinito é indeterminado, porque a gente não, a depender de qual é a função que o limite está indo para zero aqui, e qual é a função que o limite está indo para zero aqui, esse negócio pode dar diversas porcarias. Inclusive, pode não existir. Mesma coisa nesses casos. Tudo bem? Então, voltamos para o exercício? Vamos lá? Então, L'Hopital, deixa eu voltar aqui. Então, a regra de L'Hopital, que eu falei no vídeo de sexta-feira, é uma regra que a gente usa para calcular esse tipo de coisa aqui. Eu também falei de propriedades dos limites infinitos e tal, mas acho que aquilo lá era mais tranquilo. Esse aqui carece um pouco mais de atenção. É para calcular limites dessa forma, onde a gente tem o limite da função f de x, quando x tende a algum lugar, sendo zero, e o limite da função g de x, quando x tende ao mesmo lugar, sendo zero, ou aqui pode ser mais ou menos infinito, e aqui pode ser mais ou menos infinito. Só que, respectivamente, tá? Então, tem que ser zero sobre zero, ou então mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Um desses casos. E aí há uma ressalva importante que a g' de x, a função que está dividindo, ela precisa ser diferente de zero. G' de x diferente de zero, próximo, nas proximidades do pontinho para onde a gente está calculando o limite. Então, se é limite de alguma desgraça quando x tende a π, aí a derivada tem que ser diferente de zero numa vizinhança de π. Se for tender a π pela direita, então o π está aqui, então numa vizinhancinha só desse lado, a derivada vai ter que ser diferente de zero. O que acontece no resto não vai importar. E assim em todos os outros casos. Então, essa condição ela é importante. A gente não pode garantir que o teorema que a regra de L'Hopital funciona sem isso. Tá? Então vamos ver alguns carinhas aqui. E de novo, se existia um método mais elementar, use. Não, agora que a gente sabe L'Hopital, a gente pode usar sem medo. Tá? A vida é para ser vivida. Tá? Se você tem sei lá, se eu tenho um micro-ondas, por que eu vou... Eu não tenho micro-ondas, tá? Enfim, eu não vou fazer analogias, mas vamos lá. Então, cadê? Azul aqui não ficou bom. Então vamos ver, esse aqui, não é 1, é 5. X ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Quando x tende a menos 1. Então, embaixo, vamos ver. O problema aqui embaixo dá zero, tá? Então ele vai ser uma coisa da forma zero aqui. E quando a gente joga menos 1 aqui em cima, também dá zero. Então ele é da forma zero sobre zero. Então, a princípio é um bom candidato para a gente usar, para a gente tentar usar L'Hopital. Agora a gente tem que ver a derivada da função que está embaixo. X mais 1. Derivada de x mais 1 é 1. E 1 é sempre diferente de zero. Então tá ótimo. Podemos usar. Então,
esse negócio aqui. Aliás, eu não falei como que fica, né? Na hora que vai calcular. O que é a desgraça da regra de L'Hopital é isso. Quando está nessas condições todas, o limite do que a gente procura vai ser o limite da derivada de um dividido pela derivada do outro. Esqueci de falar o principal. Enfim. Então, aqui vai ser limite da derivada desse que está em cima, 2x, sobre a derivada do de baixo, que é 1, quando x tende a menos 1. Bom, esse limite a gente sabe calcular. Isso dá menos 2. E aí acabou. Só observa que legal. Antes, a gente ia fazer assim, né? A gente ia escrever esse cara como produtos notáveis. Opa, aqui ficou um lixo. Tá? X mais 1. Corta aqui. E aí ia ser x menos 1. E aí quando o x tende a menos 1, é menos 1, que dá menos 2. Então é bem mais rápido. Beleza, esse é bem bobo, né, eu acho. Mas tranquilo? Tranquilo. Tá. Tudo bem. Então, esse aqui está com cara de que vai ser o mesmo tipo de bobagem. Esse aqui também. Sim. Esse aqui também. Vamos para o 9. O 9 está com cara de que é mais legal. Cosseno. Deixa eu fazer aqui. Eu estou com preguiça até de escrever esse negócio. Então vejamos. Aqui está sendo pedido o limite quando x tende a π sobre 2 pela direita. E aí a gente tem aqui cosseno de x, 1 menos x embaixo. Então vejamos. Quando x tende, tá azul de novo. Quando x tende a π sobre 2 pela direita, o cosseno de x, cosseno é consono, eles me ensinaram no passado esse. Então é o eixo deitadinho. Então o cosseno de x vai para 0. 1 menos seno de x também vai para 0. Porque o seno de x vai para 1. Então, agora vamos ver. Se a gente pega 1 menos seno de x e faz a derivada disso, isso fica 1 menos cosseno de x, tá? E esse negócio, vejam, ele é diferente de zero. Ele só seria igual a zero nos pontos onde cosseno de x é 1. Isso só acontece em múltiplos de 2π. Então a gente pode aplicar... eu achei que ia ser mais cabuloso isso. Então a gente pode aplicar esse limite aqui. A gente pode aplicar L'Hopital, porque está 0 sobre 0. Então vai ser limite da derivada do cosseno, que é menos seno de x, sobre 1 menos cosseno de x, quando x tende... Tá certo? Tá. Quando x tende a π sobre 2 pela direita. Agora, quando a gente coloca π sobre 2 aqui, vai ficar cosseno de π sobre 2, que é 0. Então fica 1 menos 0, que é 0. Então vai ficar menos
O seno de π sobre 2 é 1, então menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Então, mais um tranquilinho. E esse aqui? Qual o problema? Tangente de 5x, o x tende a 0. Não, esse aqui também é tranquilo, porque ó, veja, aqui a gente está com... Esse cara vai para 0. Esse fulaninho aqui também vai para 0, então é 0 sobre 0. Só fica o problema de ver a tangente, mas derivada da tangente de x, tangente é seno sobre cosseno, então fica cosseno ao quadrado de x, aí aqui fica seno vezes cosseno menos derivada... Ah, não! O que eu estou fazendo aqui? É a derivada do que está em cima vezes o que está embaixo. Então, é derivada de seno. É cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Pronto. Menos a derivada do que está embaixo. O que está embaixo é cosseno, então fica menos seno. Seno de x vezes seno de x, que fica ao quadrado. Isso aqui, menos com menos, vai ficar mais. Então, isso aqui vai virar um mais. Então, é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Dá 1. Então, isso aqui é 1 sobre cosseno, que é secante. Eu sempre esqueço, eu tenho que fazer de novo. É secante ao quadrado de x. E a secante ao quadrado de x, em pontos próximos de zero, como ela é 1 sobre cosseno ao quadrado, ela vai ser diferente de zero lá perto. Então a gente pode aplicar também, e aí é só fazer... Vocês querem que eu faça essa ou não precisa? Querem que eu termine? Termina aí. Tá bom. Vamos lá, vamos terminar. Então eu me saboto. Limite do seno de... Agora eu já esqueci. 4x sobre tangente de 5x sobre tangente de 5x, quando x tende a 0. Mas ali eu fiz... Calma lá, pessoal. Ali eu calculei... Lá atrás eu calculei a derivada da tangente. Mas aqui é tangente de 5x. Não que isso vai mudar a nossa conclusão, mas o que a gente precisa verificar é se a tangente, a derivada disso aqui é diferente de zero. Agora, isso aqui vai ser a derivada da tangente aplicada a 5x, então vai ser secante ao quadrado de 5x. Olha só, ainda bem que eu falei para fazer, hein? Não, tudo bem. Vezes a derivada de 5x, que é 5. Então, tá. Quando x está próximo de zero, que é o ponto que a gente está calculando o limite, secante ao quadrado de 5x vezes 5 vai ser diferente de zero, porque isso vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes
Opa, eu tô uma beleza hoje. Cosseno ao quadrado de 5x vezes 5. E quando o x está próximo de zero, 5 vezes x também está próximo de zero. Então o cosseno vai estar próximo, o cosseno de 5x vai estar próximo do cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1. Então isso aqui vai estar próximo de 1 vezes 5, que é 5, que é diferente de zero. Então a gente pode aplicar L'Hopital, porque a derivada do que está embaixo é diferente de zero. Aqui está indo para zero, aqui está indo para zero, então vamos lá. Isso vai ser limite do derivada do seno de 4x. É cosseno de 4x vezes 4. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sobre a secante ao quadrado de 5x vezes 5, quando x tende a zero. Isso aqui, se a gente substituir o negócio aqui, como vai ser 1 sobre cosseno ao quadrado disso, eu vou escrever com mais calma esse. Vou colocar aqui 4 vezes esse negócio, e aqui 5 vezes 1 sobre... Só para deixar claro, o cosseno ao quadrado é o cosseno vezes cosseno. Então, é cosseno de 5x vezes cosseno de 5x. Quando x tende a zero. Então, isso aqui vai ser... Aqui vai virar 1, aqui vai virar 1, aqui vai virar 1. Então, vai ser 4/5. Beleza? Será que jogo no GeoGebra para ver? Só para confirmar. Bom que a gente vê a cara desse negócio, hein? GeoGebra. A função... Eu já vou colocar o GeoGebra na tela. Y é igual a seno de 4x sobre tangente de 5x. Está aqui. Quando x tende a zero, 0,8. Ok. Mas esses exercícios eles eram fáceis, em certo sentido. Vamos procurar uma coisa mais cabulosa para vocês me verem sofrendo aqui. Ó, esses aqui estão um monte, dos 5 ao 64. Aqui estavam uns fáceis, aqui tem uns horríveis. Esse aqui tá com cara de que... Esses 17 e 18 tá com cara de que são interessantes. Vamos tentar, pessoal? Esses aqui. Ou alguém se opõe, não sei. Ninguém se opõe? Tá, tudo bem. Certo. Então, primeira coisa... Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom ainda? A visão tá boa? Sim. Tá. Sim. O streaming, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4... tá todo mundo acompanhando o streaming? Tá bacana. Acho que futuramente eu vou fazer streaming de jogos também. Não, tô brincando. Então, vamos ver. Primeira coisa que a gente tem que ver é se essas coisas estão indo para o mesmo lugar, tá? Deixa eu beber uma água aqui, senão eu vou tossir no ouvido de vocês. Certo. Quando x, e eu com a coisa azul, quando x tende a zero por valores positivos pela direita, a função ln de x, ela vai para onde? Ela vai para
menos infinito. Porque, se a gente se lembrar bem, nossa, ficou muito bonitinho esse eixo. A ln de x é um negócio que faz assim, ó. Lembra, ln de 1 é 0, então ela vai passar na altura 0 aqui em 1. Então vai fazer um negócio assim. E ela vai crescendo devagar, tá? Porque, como que você lembra disso? Porque ela é... Isso aqui vocês vão achar da hora. Ela é a inversa da exponencial, né? Então, como a exponencial faz isso, então ela tem que ser simétrica à exponencial pelo eixo, pela diagonal. Então, o gráfico da função logarítmica ela é o gráfico da exponencial, só que refletido em torno da diagonal. Então, ela tem esse comportamento aqui. Então, quando x está indo para zero, deixa eu tirar o pontilhado, o gráfico da sua função está decaindo infinitamente rumo a menos infinito. Por outro lado, quando x vai para zero, o que está indo embaixo, a função x vai para zero. Então, a gente está com menos infinito sobre zero. E L'Hopital não se aplica nesse caso. Se aplica em zero sobre zero e infinito sobre infinito. Então, para a gente tentar usar L'Hopital, a gente tem que massagear esse negócio. Então, a gente tem que dar um jeito de reescrever isso de alguma maneira que permita para a gente deixar a coisa num formato que seja da forma ou assim. Espera aí, pessoal, eu vou ter que tossir. Mas eu fugi do microfone. Ou nesse formato aqui. Tudo bem? O problema, o que a gente tem que fazer, acho que está claro para todo mundo? Sim. Tá. Agora o problema é como, né? Tá, isso aqui é o tipo de coisa que a gente, no começo, a gente se bate, pelo menos eu. Aí depois que eu estou 1 ou 2 semanas resolvendo isso com o aluno, aí eu começo a ficar craque. Aí depois a gente para 1 ano de mexer nisso e depois esquece tudo de novo. É o exato oposto de bicicleta, tá? Pelo menos comigo. Então, a gente tem que fazer uns truques aqui. Se não me engano, como chama? O Stuart, ele dá umas sugestões de coisas que a gente pode fazer quando está com esse tipo de situação. Ó, produtos indeterminados. Não, quando ele dá uns truques de manipulação que quase sempre funcionam. Quando uma coisa é assim... A não ser que vocês tenham sugestão assim de cara. Mas vamos ver. Enquanto vocês pensam, eu vou tentar rascunhar alguma coisa aqui. Eu estou com menos infinito sobre zero. Se eu escrevo ln de x sobre x como sendo ln de x sobre 1 sobre 1 sobre x, isso não vai me ajudar em nada. Quando se eu escrevo isso assim, ln de x
elevado a 1 sobre x. O problema piorou. Uhum. Alguém tem alguma ideia? Eu tinha até pensado em transformar o logaritmo para exponencial, mas ia tender a 1, então esqueci. Só descartei a ideia. Ah, tá, entendi. Pode ser o caso de que a gente seja com um tipo de função que não dá para transformar também, porque o exercício falava a princípio, mas em geral dá. Deixa eu pensar, que horas são? Só para ver se eu... 2h10, mais 1 minuto tentando pensar. Nesse caso, pessoal, com o L'Hopital, o problema, ou métodos mais elementares. O problema é o que aconteceu? Às vezes, como que eu vou dar uma analogia disso para vocês? Às vezes a gente está tentando muito resolver um problema com... Imagina assim, você comprou um alicate muito legal. Sei lá, você já passou dos 25 e aí você já é aquela pessoa que compra coisas para casa e fica ansioso para usar, sabe? Você já está no fim da sua vida. E aí você comprou um alicate muito legal e, poxa, eu quero fazer tudo com esse alicate. Ele tem lá alguma coisa que você quer resolver e o alicate não está dando certo. Mas, sei lá, se você usasse o dedo, já ia resolver. E com o alicate caríssimo que você comprou, não estava dando conta. Aqui, ó, a resposta é na nossa cara, pessoal. Desculpa, mas com o L'Hopital eu acho que não dá certo. Isso aqui é limite de ln de x vezes 1 sobre x quando x tende a zero pela direita, tá? Então, observa que esse é o caso. Agora, a gente está numa situação onde a gente tem duas funções multiplicando. A primeira delas, quando você calcula o limite, quando x tende ao ponto desejado, vai para menos infinito. A segunda delas, que é o 1 sobre x, quando x vai para zero pela direita, isso aqui dá mais infinito. Então, é uma multiplicação de infinitos com sinal trocado. Esse tipo de coisa, menos infinito vezes mais infinito, a gente pode fazer. E vai dar menos infinito. Então, isso aqui é por propriedade de limites infinitos, dá isso. Mas com L'Hopital não sai. Eita, quase que eu caí na pegadinha do Stewart. Entenderam, pessoal? Que isso é outra coisa. Que assim, a gente tem L'Hopital agora para usar. A gente vai querer usar para tudo. E às vezes não dá e a gente perde tempo tentando usar um negócio. Se a gente olhasse por outro ângulo, a gente... era só isso. Beleza? Ficou claro esse? Querem que eu jogue no GeoGebra para ver? Só para confirmar. Y igual a ln de x sobre x. De fato, ela está indo para lá. Tá, então... Está correto, tá bom? Mas fica lição para a vida, tá? A gente não pode ser escravo de usar L'Hopital. Posso passar para o 18 ou querem que eu discuta alguma coisa aqui a mais sobre isso? Ou alguém percebeu um jeito de usar L'Hopital aqui?
Eu acho que não. Então vamos para o 18. ln do ln de x sobre x, quando x tende a mais infinito. Então, limite do ln de x sobre x quando x vai para mais infinito. Bom, de novo, quando ln de x, como ln de x está fazendo isso, ele está sempre crescendo, embora ele cresça devagar, ln de x vai para mais infinito. Então, esse de dentro vai para mais infinito. Agora, se você pega uma coisa que está indo para mais infinito e aplica nele uma função que vai para mais infinito quando x vai para mais infinito, uma função que cresce, então esse cara também vai para mais infinito. Ó, isso aqui é igual a mais infinito. Como que a gente faz isso um pouco mais direitinho? A gente xinga o de ln de x, tá? Aí a gente observa que quando x vai para mais infinito, o u também vai. Então, esse cara aqui, a gente pode escrever como sendo tudo que for ln de x a gente troca por u. Então, fica ln de u quando u vai para mais infinito. Agora, de novo, ln, quando o que está aqui dentro vai para mais infinito, ele também vai. Então, pronto. O que está em cima está indo para mais infinito. O que está embaixo, que é o x, se x é para números grandes, bom, esse é o próprio x. Então, a gente está no caso aqui de infinito sobre infinito. Ok, deixa eu pôr esse carinha aqui. Então, esse aqui em cima está mais infinito, aqui embaixo está mais infinito. Derivada do que está embaixo é 1, que é diferente de 0. Então, a gente pode aplicar a L'Hopital para calcular esse negócio. E aí isso vai dar... Então, isso é igual a derivada... Aqui vai usar uma regra da cadeia. Então, derivada do ln é 1 sobre o que está embaixo, que é ln de x, vezes a derivada do que está dentro, que é ln de x. Então, é a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Agora, aqui embaixo, o que a gente tem é 1. Então, isso aqui fica limite de 1 sobre x vezes ln de x, quando x vai para mais infinito. Agora, isso aqui é limite de 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, vezes o limite de 1 sobre ln de x, quando x vai para mais infinito. Esse cara vai... Aqui embaixo ele está indo para... Opa, careful. Ah, não, mas é um número real. Então, isso aqui que está aqui embaixo está indo para mais infinito. Ah, nem precisava ter quebrado isso. Esse aqui vai para mais infinito. Esse aqui vai para mais infinito. Então, é 1 sobre infinito. Então, isso aqui é 0. Nem precisava ter chegado nesse ponto aqui. Dá para justificar assim, pois... o que está embaixo, que é x vezes ln de x, quando x vai para mais infinito, isso aqui é igual a mais infinito, porque esse aqui vai para mais infinito e esse aqui também. A moral da história é que elas... Faz sentido isso?
Que louco. Vamos ver. Eu não estou acreditando no resultado. Y igual a ln do ln de x sobre x. Ah, não. Tá. Agora eu acredito. É estranho, mas eu acredito. Mas tudo bem, pessoal? Como que a gente usou nesse? Sim. Tudo bem. Tá bom. Então, nota que não daria para a gente simplesmente fazer uma substituição de variáveis de cara, porque ia ter esse x também para mudar e isso ia bagunçar tudo. Então, a gente substitui, a gente usa L'Hopital e sai relativamente mais simples. Aqui tinha um 1 que eu não sei porque eu apaguei. Então, tudo bem. Não sei que horas são. 2h20, dá tempo de mais coisa. Então, vamos ver alguma coisa mais cabulosa aqui. Vocês estão vendo bem aí? Vocês querem sugerir algum assim, olhando? Ah, tenta esse. Vocês vão pegar uma coisa com... Oi. Tenta 22 ou a 30 aí. 22, obrigado. Ou a 30. Ou a 30. Tá, as duas. Acho que... Não, eu A posso... 64 também me parece boa. Tudo bem. Então vamos lá. A 22, 30 e 64. Então... Print screen. Devia ter um multiprint, mas... 22... 30 e 64. Vocês não têm dó de 22, 30 e 64. Vamos lá. Eu acho muito válido vocês verem um professor falhando na frente de vocês. Eu faço isso com uma motivação didática. Então vamos ver. Vamos por partes. A gente primeiro para ver se usa L'Hopital ou não, para onde as coisas estão indo. O negócio que está embaixo, quando x vai para zero, ele vai para zero, porque x ao cubo. Agora, esse aqui de cima, e elevado a zero vai para 1, menos 1, menos 0, menos 0. Então, está 0 sobre 0. Então, tá beleza. Agora, a derivada de x ao cubo, quando a gente deriva, é 3x ao quadrado, que é diferente de 0 em pontos próximos de 0. E aí, ó, que vale ressaltar, não importa o valor no ponto. Então, porque no ponto a derivada é 0, mas fora dele, em pontos próximos, ela vai ser diferente. Então, a gente não quer saber que a derivada de x ao cubo no ponto 0 é 0. Isso não importa para a gente. O que importa é que para pontos que estão próximos de 0, mas que não são 0, isso aqui vai ser diferente de 0. Bom, então a gente pode usar a L'Hopital. Tudo bem? Estamos dentro das hipóteses. Deu 0 sobre 0, então é só sair derivando isso aqui igual um louco. Limite de x indo para 0. Aqui embaixo fica 3x². Derivada de e elevado a x é elevado a x. Derivada de 1 é 0. Derivada de menos x, menos 1.
Derivada de menos meio vezes x quadrado é menos 2 vezes x sobre 2. Corta, corta. Então, isso é limite de e elevado a x menos 1 menos x sobre 3x quadrado, quando x tende a zero. Estão comigo? Sim. Tá bom? Agora a gente quer calcular, então, esse limite. Se a gente calcula esse limite, a gente calculou o limite original. E aí, de novo, tá dando zero aqui embaixo, essa desgraça. Só que se a gente olhar bem, está dando zero em cima também, tá? Deixa eu pegar esse nosso rascunho aqui. Diminuir ele para cá. Tá aqui o nosso rascunho. Vamos fazer outro rascunho. Então aqui estava o primeiro rascunho. Agora, para a gente ver se pode usar L'Hopital, a gente olha de novo como que essa desgraça se comporta. Quando x vai para zero, vai ficar vai ser e elevado a zero menos 1, menos 0. Isso é 1 menos 1, que é 0, menos 0 dá 0. Então, em cima está indo para 0. Embaixo está indo para 0. Então, está 0 sobre 0. E se a gente deriva, 3x quadrado derivada disso é 6x, que também é diferente de 0, em pontos próximos de 0. Portanto, a gente pode usar L'Hopital de novo, olha só. Então, isso aqui fica, deriva essa desgraça aqui em cima, derivada de elevado a x é elevado a x, derivada de menos 1 é 0, e derivada de menos x é menos 1, sobre 6x, quando x tende a 0. Ha! Surprise! Ainda temos problema aqui, porque está dando 0 sobre 0. Mas nada tema, porque a derivada do que está embaixo é 6, que é diferente de 0. Então, a gente pode aplicar L'Hopital de novo. Fica e elevado a x, derivada de 6x é 6, quando x tende a 0. Portanto, isso é e elevado a x, quando você faz x se aproximar de 0, vai e elevado a 0, que é 1. Então, 1 sobre 6. Beleza, pessoal? Isso aqui é moral da história. Quem acredita sempre alcança, né? Mas ficou claro, assim, esse é um típico exemplo onde você vai descascando, você vai tombando o grau das coisas até chegar numa coisa fácil. Beleza? Beleza. Tudo bem. Foi mais fácil do que eu achei que seria. Agora, esse trigonométrico aqui, sei não, hein? Tô com medo. Print screen nessa jossa. Acho que foi o Rafael que sugeriu o 22. Tá ok com ele? Ou foi o Bernardo? Agora eu não lembro. Tá tudo bem. Ah, tá, beleza. Então vamos ver. Aqui, M e N são números quaisquer. Quando escreve assim é porque, em geral, ele está supondo que M e N... M e N, em geral, eu penso como sendo números inteiros, mas isso aqui vai valer para qualquer número real, tá? Porque o x está indo para zero. Então, nota que quando a gente faz cosseno de mx menos cosseno de nx, deixa eu arrastar isso aqui para cá. Quando x tende a zero, só essa parte de cima, isso aqui faltou um n. Isso aqui vai ter que ir para zero, porque esse cara, a gente calcula ele, a gente pode fazer, por exemplo, isso aqui, ó, limite do cosseno de u, onde a gente chama u
de m vezes x. E aí, bom, quando x vai para zero, o u vai ser esse m que está fixado vezes um número que está cada vez mais perto de zero. Então, ele também vai para zero. Então, essa primeira parte aqui é cosseno de u quando u tende a zero, que é 1. A mesma coisa aqui, então vai ser 1 menos 1, que é zero. Aí, então, com esse rascunho, meio que a gente chega à conclusão de que o limite do que está em cima do numerador, lembrei, é zero. O que está embaixo também, limite de x² é zero quando x tende a zero. Como a derivada de x² é 2x, que é diferente de zero em pontos próximos de zero, a gente pode aplicar a L'Hopital, que é cair matando, derivando em cima e embaixo. Então, isso aqui vai ser derivada do cosseno, que é menos seno de mx, vezes a derivada de mx, que é m. Então, deixa eu escrever assim, que fica melhor até. Fica menos m do seno de mx. Aí aqui, menos, com esse sinal de menos que vai aparecer, vai ficar mais n vezes seno de nx. Isso tudo dividido pela derivada de x², que é 2x. Quando x tende a zero. Ok. Deixa eu pegar esse rascunho, botar ele aqui. Agora, de novo, a gente está com zero aqui embaixo. Quando x tende a zero, esse aqui, o seno, pelo mesmo tipo de argumento, esse mx ele vai estar indo para zero. Então, o seno de mx vai estar indo para seno de zero, que é zero. Mesma coisa com o seno de nx, então a gente está de novo numa situação onde é zero sobre zero. Então, a gente pode aplicar L'Hopital, derivando em cima e embaixo. Então, isso vai ser limite de x indo para zero. Aqui embaixo vai ficar 2. E aqui vai ficar menos m vezes a derivada do seno de mx, que é cosseno de mx, vezes a derivada de mx, que é m, então vai ficar um quadrado aqui, mais n ao quadrado cosseno de nx. Então, quando x vai para zero, mx vai para zero, nx vai para zero, então isso aqui vai ser cosseno de zero, que é 1. Isso aqui vai ser cosseno de zero, que é 1. Então, o resultado vai ser 2 dividindo, e aqui n ao quadrado menos m ao quadrado. Concordam? Alguma parte ficou nebulosa? Acho que não. Ah, tá tudo bem. Tá, Dá pra entender. beleza. Então, são 2 horas e 33 minutos agora. E tem esse cabulosinho aqui. Vocês querem que a gente tente fazer agora? Ou começo quarta-feira já com ele? O que vocês acham? Vocês mandam. Por mim, pode fazer logo. Oi. Tentar fazer. Então, alguém se opõe a gente tentar fazer ele agora? Vai um pouco mais... A reunião fica um pouco mais longa, mas sai todo mundo satisfeito. Porque até agora eu não me bati, né? Tipo, não teve um que eu não conseguia fazer. Eu quero falhar na frente de vocês.
O fracasso é didático. Mas eu acho que esse aqui eu vou conseguir cumprir minha meta de falhar com esse aqui. Porque aqui, pessoal, vamos ver que desgraça é essa. Bom, a gente está com uma situação essencialmente onde a gente tem infinito sobre infinito elevado a infinito. Num primeiro momento é isso. Bom, deixa eu pensar um pouco. Bom, no final não vai ser exatamente infinito sobre infinito, porque o negócio que está dentro é assim, é 2x com x indo para mais infinito, então ele vai crescer assustadoramente. Só que ele está dividindo por uma coisa que está crescendo a mesma taxa. Esse menos 3 e esse mais 5, lá no infinito, eles não vão fazer diferença. A gente vê já já. E vê-se com L'Hopital, né? Então, observe que isso aqui, ó, 2x menos 3 sobre 2x mais 5, quando x tende a mais infinito, os dois estão indo para infinito em cima e embaixo, e a derivada desse cara que está embaixo é diferente de zero. Porque é 2, e 2 é diferente de zero sempre. Então, por L'Hopital, isso aqui é limite da derivada do de cima, 2, sobre a derivada do de baixo, 2. 2 sobre 2 é 1. Então, a intuição de que eles estão crescendo à mesma taxa está, em certa forma, ela é quantificada por esse limite aqui. Eles são assintoticamente equivalentes, assim, elas crescem no infinito, elas essencialmente são indistinguíveis. Então, daria para a gente dizer que isso é 1 elevado ao infinito, mas cuidado, porque aqui o x percorre junto, né? Se a gente falar que é 1 elevado a infinito e 1 elevado a infinito é 1 mesmo. Isso pode ser perigoso, porque nesse caso eu acho que não vai ser perigoso, mas em outros casos a velocidade com que as coisas crescem aqui dentro poderiam ser diferentes, não sei. Sempre duvidem assim, de potências, tá? Elas são estranhas. Tá, mas agora deixa eu ver um negócio. O rapaz aqui, ele dá umas sugestões de quando a gente está com funções da forma de potência, quando é uma função f elevado a uma g. Ah, tá. Que truque sujo. Tá, tudo bem. Então a gente pode passar o ln e pode escrever como sendo e vezes g elevado a ln da f de x e ver qual funciona melhor. Só tomando cuidado de que, uma vez que a gente calcula o limite do ln, a gente não calculou o limite do y, mas o ln, a gente tem que meio que fazer uma volta.
Tá, então... Vamos ver. Então a ideia que o Stuart dá é para a gente chamar y desse negócio aqui. Elevado a 2x mais 1. E aí a gente passa o ln nessa desgraça. Fica, então ln de y é igual a ln disso aqui. Só que o ln disso vai... ele tomba o expoente, né? Então vai ficar 2x mais 1 vezes o ln dessa coisa aqui. Que é ln de 2x menos 3. Espera, deixa eu puxar isso aqui um pouco para cá. Eu vou sentir falta de fazer isso numa lousa de verdade. Menos ln de... posso inclusive diminuir a fonte. Isso é muito legal. ln do 2x mais 5. Então agora isso é... Quando x é para mais infinito, agora isso aqui está no formato mais infinito, menos infinito, vezes infinito. O que ajuda ou atrapalha? Parece que atrapalhou. Tá, esse... Alguém vê de imediato o que fazer nesse? Acho que não. Bom, sendo assim... Opa, dúvidas. Tem alguém escrevendo lá nas dúvidas. Professor, esse caso pode aplicar o ln do limite? Como assim? Eu não entendi o ln do limite. Ah, tá. Você está falando de colocar o ln para fora, no caso. Sim. Porque a gente quer calcular esse y quando x tende a mais infinito. E aí eu falei para a gente fazer o ln do y e calcular esse limite. Pessoal, eu vou me bater com ele. Parabéns para quem escolheu. Na quarta-feira eu começo com ele, para não ficar muito tempo batendo cabeça com vocês aqui. Tudo bem? Mas eu vou fazer ele agora em privacidade, quietinho. E aí na quarta-feira eu começo com ele, pode ser? Pode ser. Tá bom, mas de fato, se eu fosse aluno, tivesse uma prova agora e caísse isso para mim, tá, dane-se, próximo, faço outro. Mas provavelmente algum truque bobo que eu não estou me recordando, mas que a gente que eu vou lembrar como faz e aí eu falo para vocês na quarta-feira. Tudo bem? Eu vou interromper a gravação. Foi 1h09 dessa vez. Tchau,